Olá, amores do nono ano. Eu sou a professora Maria da Conceição e estou aqui para mais uma aula de ciências. Vou apresentar para vocês a aula de ciência que eu fiz. Um minutinho. Tá aqui. Vamos lá? A professora Maria da Conceição, a aula de ciência para o nono ano. Nós vamos fazer hoje, pessoal, uma revisão dos conteúdos estudados até aqui, tá bom? Da unidade 1 e eu senti necessidade de fazer essa revisão, tá bom? As redes sociais do blog, onde estão sendo postados os conteúdos das aulas, né? Vamos às habilidades que nós vamos revisar. Nós vamos revisar, pessoal, as habilidades 1, 2 e 3. Essas foram as 3 habilidades trabalhadas até agora, nesses períodos, tá certo? Que fala sobre o que? A habilidade 1, investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição microscópica. 2, comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção de suas massas. E 3, identificar modelos e descrever a estrutura da matéria, reconhecendo sua evolução histórica. Vamos começar relembrando um pouco, né? Os conceitos de átomo e moléculas, a estrutura da matéria, mudança de estados físicos, transformação da matéria, transformações físicas e químicas da matéria. Primeiro, o que é átomo? A gente pode dizer que átomo é o quê? Menor partícula de matéria que existe, não é verdade? Formado por moléculas. Isso quer dizer que as moléculas são menores que os átomos? Pensem aí, depois vocês me dizem lá no PV, tá bom? Lembrem da aula que eu dei só sobre átomos e moléculas. Show? Estrutura da matéria. A gente vai ver como é que ela é formada, certo? O átomo. O átomo é formado de quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Mudanças de estado físico. Quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. E as mudanças de um estado para o outro e as transformações da matéria, né? Como é que elas acontecem? Como elas se dão no tempo? Uma matéria pode se transformar em outra? De que maneira? Então, transformação física ou química? Vai ver tudo isso. E vai só relembrar. Vai ser uma passagem rápida, porque vocês já viram esse conteúdo, então é só para a gente relembrar. Tudo bem? Vamos iniciar lembrando, será que os cientistas representavam, né, os átomos da mesma maneira? O que vocês acham? Lógico que não, né? A gente viu lá naquela primeira aula sobre os átomos que existiram, né, já vários tipos de modelo e que eles são aperfeiçoados constantemente porque estamos constantemente em estudos e descobertas. Os modelos atômicos são teorias formuladas com o propósito de ilustrar um átomo. Eu trago aqui 3 átomos para vocês. O primeiro, o segundo e o terceiro. Eles têm relação com os 3 primeiros modelos que foram criados. Vocês conseguem imaginar quais foram? Vou explicar exatamente todos eles a partir de agora. Em 1803, a química ganhou uma teoria significativa, né? Apresentada pelo inglês Dalton, que preservou a ideia de que os átomos eram as menores partes de uma matéria cujas formas eram esféricas, maciças e indestrutíveis. A esse modelo apresentado deu-se o nome de bola de bilhar. Por quê? Como era indestrutível, você já viu uma bola de bilhar? Consegue quebrar ela? Pois é. Pois à época compararam a sua representação a uma bola, que hoje se assemelha às usadas em sinucas ou ping-pong. Em 1904, o físico inglês Thomson afirmou que o átomo não era tão indivisível como pensava. Ele considerou o átomo como uma esfera de carga positiva e com elétrons espalhados por toda parte. Ele afirmou a existência de partículas subatômicas com elétrons fixos nele.
Seu modelo atômico ficou conhecido como pudim de passas, comparados a uma esfera toda positiva com cargas negativas espalhadas. Pudim de passas, você já viu, né? O pudim todo branquinho com as uvas passas pretinhas destacando-se nele, né? Terceiro, já Rutherford concluiu que o átomo era composto por um pequeno núcleo com carga positiva neutralizada por uma região negativa chamada de eletrosfera, onde os elétrons giravam ao redor do núcleo, pelo fato de a órbita dos elétrons no núcleo lembrarem os planetas em órbitas ao Sol, né, no caso, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como sistema planetário ou sistema solar. Exatamente aquelas 3 imagens que eu mostrei no primeiro slide. Você já deve saber que a matéria pode se apresentar em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, não é mesmo? Vamos relembrar. Ela pode ser definida de maneira bem simplificada, como sendo tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa um lugar no espaço. Portanto, a matéria é constituída de minúsculas partículas que podem ser átomos, moléculas, íons e assim por diante. De modo que, simplificadamente, o que distancia um estado físico do outro é a organização dessas partículas, se elas estão mais próximas umas às outras ou mais afastadas. Assim, quando uma substância recebe ou perde energia na forma de calor, ela muda de estado físico. Então, os estados físicos da matéria podemos dizer que estão associados a aumento de calor ou diminuição de calor, ok? Nós temos aí os 3 estados físicos, bem bonitinho, né? Que bonitinhos. Sólido, ó, sólido, líquido e gasoso. Tá? Com isso, ela continua sendo a mesma substância, mas mudou somente a organização de suas partículas. Vamos detalhar cada uma das transformações. Fusão. Acontece nesse processo a passagem do estado sólido para o líquido. Solidificação, processo inverso à fusão, ou seja, o líquido se transforma em sólido. Vaporização, processo mais complexo que os anteriores e se caracteriza pela passagem do líquido do estado líquido para o gasoso e pode ocorrer de 2 formas, evaporação e ebulição. Liquefação ou condensação, passagem do gás ou vapor para o estado líquido. Sublimação, processo onde o sólido passa diretamente para a fase gasosa por aquecimento ou o oposto. Nós vamos ver agora esses estados na figurinha. Fusão do líquido sólido para o líquido é fusão, né? Do líquido para o vapor, vaporização. Muito bem? Do vapor para o líquido, do líquido para o sólido, solidificação, e do vapor para o líquido, liquefação, também chamada de condensação, tá certo? E a sublimação é de 2 formas, tanto do líquido para o sólido, quanto do líquido para o gasoso. Não esqueçam disso, tá bom? Guardem bem essa imagem, vocês vão precisar dela na atividade. Vamos dar seguimento aqui. Você lembra quando ocorre uma reação química? A gente até falou, né? Nas reações químicas na sala, a gente lembrou que algumas matérias, elas sofrem com a ação do tempo, do vento, da água, da chuva, na verdade. Quando os materiais se misturam, como resultado, aparecem materiais diferentes dos iniciais, dizendo que se trata de uma reação química. Algumas evidências indicam que houve transformação química, como mudança de cor, aumento da temperatura, formação de gás, liberação de luz e formação de precipitado. As equações químicas são representações gráficas das reações químicas que ocorrem entre os diversos elementos presentes na tabela periódica, que a gente já estudou, né, na aula em sala, a gente fez um desenho bem bonitinho, foi show de bola aquela aula. Um exemplo de reação química, vamos ao exemplo. C é carbono, lembra lá da tabela periódica, né, o primeiro elemento, o elemento presente em todas as demais, no caso o carbono, né, um dos elementos que a gente mais estudou. Mais O2, esse 2 é para ser pequeno, não consegui fazer pequeno na equação, tá bom? É O2, que é o oxigênio, mais o CO2, que é o gás carbônico, né? E o 2 também é pequeno.
sendo C, carbono sólido, 2, O2, oxigênio gasoso, CO2, dióxido de carbono ou gás carbônico, certo? Que é gasoso. 2 reagentes, um novo produto. É só para mostrar mesmo, ilustrando. Aí nós temos aqui algumas transformações. O fósforo, né, se transformando em dois elementos diferentes, duas matérias diferentes. No caso, a chama, que é flutuante, né, no ar, e a fumaça. A fuligem, que fica o resto, né, da queima. Temos as combinações químicas de elementos. E vamos ver aqui, ó, né? Transformações químicas criam novas substâncias. Os exemplos: apodrecimento das frutas, a fotossíntese, que cria novas folhas, a efervescência de um comprimido, a ferrugem nos parafusos. Quais são as observações que nós podemos destacar? Primeiro, elas ocorrem por junção de substância, ação da luz, ação do calor, ação mecânica, ação de corrente elétrica. E como observamos, mudança de cor, liberação de gás, formação de sólido, cheiro característico, mudança de temperatura e formação de chama. Guardem esta imagem também. E aí, conseguiu lembrar de tudo? Se não conseguiu, nós vamos revisar, né, com a atividade. Vou mostrar para vocês, né, uma dica para vocês me enviarem a atividade. Porque as atividades estão chegando e eu preciso armazená-las, guardá-las em um arquivo. Então, eu preciso que vocês me enviem organizadinho, tá bom? Não que elas não estejam chegando organizadinhas, elas estão chegando, mas eu quero ter um maior controle quanto ao formato, tá bom? Vamos lá. Vocês vão fazer assim, atividade de ciência e vão colocar a semana, mesmo que vem lá no PDF que eu envio para vocês, tá bom? Aí vocês vão colocar nome, data e turma e as instruções. Você vai colocar só assim, questão 1, a resposta certa, vamos supor que é a B, que seja ferrugem. Aí você bota B, ferrugem. Questão 2, aí a resposta certa seja átomo de Bohr. Aí você vai estar letra C, átomo de Bohr. Questão 3, entenderam? Bem fácil, bem simples, fotografa, envia para a tia, vai dar tudo certo. Estamos concluindo, né, a nossa aula de hoje. Eu deixo aqui minhas redes sociais, dá uma passadinha lá, tem um conteúdo interessante, bacana para vocês revisarem, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.